sólido ouro astral, densa luminosidade passageira, doura, aquece e traz inteira a vida a pulsar. Sol, sólido ouro astral, densa luminosidade passageira, doura, aquece e traz inteira a vida a pulsar. Sonar, ponto de luz, fogueira celeste que tudo anima, floresce, fragmenta, anuncia que tudo vinga ou definha sob teu olhar. Viajante do tempo, pudera olhar. Que maravilha, isso aqui é o que? É o jornal. O Angrense. 1893. 1893. Né? Então aqui tem casos, tem coisas aqui, né? Tem páginas dessas em que aparecem três bisavós. 3.000 bisavós. Aí? Hein? E por que os seus bisavós exerciam o que? O dono do jornal. O dono do jornal era Vieira da Rocha. Era o seu bisavô? É um dos meus bisavôs. Tem aqui um estaleiro. Tem uma coisa de um estaleiro que é de um outro bisavô. E a funerária do outro bisavô. Também, né? Funerária. Funerária. eu tinha um bisavô que tinha uma funerária também. Aqui, por exemplo, navegação de passando por Angra para ir para outros lugares, né? Essa companhia era do seu bisavô? Não. Essa companhia é do Rio. É o que deu a antiga companhia costeira. Né? O Lloyd? Não. Antes porque haviam duas companhias. A companhia costeira era mais dedicada à navegação na costa. Companhia Costeira de Navegação. Tem aquela no Rio, na Avenida Rio Branco, esquina com Miguel Couto, um prédio bonito, que ainda existia, não tenho passado por lá, mas era um prédio muito bonito. E o Lloyd era viagens internacionais, né? Dentro de... Então aqui tem alguma, por exemplo, tem... querendo ver aqui, tem aqui... Angra tem museu? Hein? Angra tem museu? Tem. Lá na Casa Laranjeira. É naquela casa. Na Casa Laranjeira. E tem o Ateneu. Lá naquele larguinho do São Bento, não tem lá um negócio de secretaria de água, por aí assim. Lá no São Pedro, naquele largozinho que tem antes da capitania, lá tem, né? Aqui tem alguns deles que tem algumas poesias, né? Isso aqui deve ser escaneado, viu? Melhor método é escanear, porque aí isso pode ser multiplicado facilmente e pode ser preservado melhor. E ir para sites, por exemplo, de pesquisa histórica, mesmo que a pessoa não venha aqui, ela tem acesso. Tem, por exemplo, aqui alguma coisa de histórica sobre o golpe de Estado, suspendendo o golpe de Estado. Onde? Qual deles? Não, lá do tempo do Floriano Pessoa. Do Floriano Pessoa? Não, do... Deodoro da Fonseca? Tem aqui coisa de Campos Salles. Acabou-se o estado de sítio. Do Bernardes, né? 24 por aí, assim. 1894. 94, isso? 1894 aqui é escrito. Mas tem aqui outro. Então era Floriano, eu acho. Tem aqui, por exemplo, o Lopes Trubão, que era um republicano, né?
Memória de Angra. Muito legal. Memória de Angra. Ele é doutor porque é desembargador, não é? Mas eu trato de Camilo, né? Conheço ele desde que ele nasceu. O Camilo, eu considero um grande historiador. Ele, essa edição desse livro de 2016, conforme ele mesmo relata, não quis fazer um novo livro. Aumentou subsídios e fez correções. Mas esse é o de Paraty ou de Angra? Não, daqui de Angra. O de Angra. Camilo Capós. Memórias de Angra. Vai folheando um pouquinho para eu ter uma ideia. Não sei se é esse que eu tenho, porque eu tenho um outro lá. Eu tenho um livro. Talvez não seja esse, porque eu me recordo da capa. A capa não é essa, não. Maravilha. Onde que a gente tem acesso a esse livro? Aqui não dá, não é numa capa azul. Eu não sei, às vezes. Que ano que é? Eu posso 2016. Olha que maravilha. ligar para eu vou deixar esse volume ali num barbeiro para o Camilo mandar pegar, né? Se eu encontrar um empregado, porque ele não mora em Angra, ele mora lá no Porto Belo, lá como é o Porto Galo. Ele mora no Porto Galo, né? E no Rio. Então ele gracioso. Então, mas não está disponível no mercado editorial? Não. Às vezes não tem um Banco do Brasil. Sim. Tem ali uma banca do Ademir, às vezes tem. Ou então eu peço a eles deixam. Eu quero comprar. Eu vou mandar para pesquisar melhor. Hein? Qual banco? Não tem o Banco do Brasil? Ali tem uma banca, o Ademir. Então, às vezes o Ademir tem livro dele. Agora vem aqui em cima. Eu encontrei um livro ali naquela banca ali. Você lembra que eu mostrei para você? Vê aqui, na estante aqui, Raul Pompeia. Vê ali. O Raul Pompeia, eu considero, não é, um idealista republicano, onde sofreu até atentado e ficou a pão e água em Paris porque ele teve que fugir do Brasil. Por quê? Hein? Porque republicano ferrenho. Mas isso foi no Império, né? No Império, republicano ferrenho. Esse Camilo é de Angra? Isso é outro livro de história dele. O Camilo tem vários livros. Deixa eu dar uma olhadinha no título. Então será que pode ser que esse? Então eu tenha um dele. Porque a capa, na verdade, Não, eu boto capa. Não é a capa, quer tirar a capa, eu tiro o papel. Mas esse é do Raul Pompeia. Esse eu não tenho. O que eu tenho é de Angra mesmo. Talvez seja. O tio dele é filho de quem? Filho de quem? O quê? Do seu tio. é que ele é casado com uma Então é tio por afinidade. Eu não estou compreendendo. É que diz que tem um. Aqueles livros do Miguel, que tem foto de Angra antiga? É esse livro que você está falando. Talvez ele tenha esse. Eu pessoalmente, como eu conheço algumas coisas, eu coloco dúvida em determinadas publicações do Miguel, por erro. Por erro. E Gostei
Vai falando. E por erro, esquece muito de devolver o que ele pegou para fazer. Não dá o crédito. Hein? Não dá o crédito. Não devolve. Não devolve como? Ele pega e se apropria do documento, no caso. De foto, não é? Isso é um problema sério. Conforme viu? aconteceu. Acontece muito nesse país. Conforme aconteceu com meu irmão Carlinhos, o Carlinhos emprestou o álbum a ele. Quando devolveu o que foi ver, estavam faltando muito fotos. O tio do Paulo, casado com a Regina, o Antoine, também era um fotógrafo espetacular. E ele também pegou o álbum, com 3 pessoas que eu conheci, ele pegava emprestado e quando me devolvia, estavam faltando fotos. Que coisa, hein? Hoje em dia é tão fácil, porque a gente não precisa nem pegá-la emprestada, a gente vai e escaneia lá na casa da pessoa, faz o escaneamento. Miguel tem muito isso, apesar de ser seu tio, tem esse, ele esquece. Mas quem lida com a verdade tem que falar. Esquece de devolver. A verdade, que no caso é a história lida com a verdade. É a mesma coisa. Ele tem até o Ateneu Angrense, é o patrono do Ateneu Angrense, o Alípio Mendes. Eu sempre disse, o Alípio Mendes não é um autor, é um compilador. O que significa isso? Hein? O que significa? Se aproveita de escritos de terceiros, faz alguma mudança. Compilação. Inclusive, ele, na biblioteca do Convento do Carmo, era uma biblioteca muito importante. Ele chegava lá para fazer consulta, né? Pegava o livro que interessava a ele, tirava as medidas todinho, ia lá no sebo, no Rio, comprava daquele lá de 50 centavos, aquele que pudesse naquilo, tirava o conteúdo e deixava a capa. Meu Deus! Até que os padres descobriram. Não. Isso é muito interessante, ouvir os bastidores da historiografia oficial das academias. Havia aqui um poeta, como é que se diz? Benedito Jordão Vargas, esqueci o nome, o Brasil dos Reis. O Brasil dos Reis. Ele veio ter projeção, assim, deve ser de todo, que o Brasil dos Reis era um homem em que às vezes ele tirava um período para 3 porres por dia. Ele vivia, praticamente tirava período de tomar 3 porres por dia. Tinha um primo que pegava e um outro amigo, e quando ele estava mesmo, não comia, era só beber. Ficava largado lá, tinha uma pequena tipografia, né? E quando ele estava mesmo na pior, ele fazia um poema e ficava, me dá R$1 aí, me dá R$1, não é para... Ele fez um poema que é um monólogo, é o tipo de um monólogo, madrigal. Esse poema, a PUC de Petrópolis transformou num monólogo e foi um sucesso grande. Então queriam
que o Brasil do Rei fosse lá para ser homenageado. Mas era naquela fase que ele estava ali. Depois aí pegaram, arrumaram, e o Alípio foi como Cicerone. E ele, daquilo, ele se envolveu naquilo, né? Depois, e cresceu na sombra do Brasil e botou o Brasil para baixo. Para baixo, né? Roubou a cena, né? Roubou a cena. Eu tenho um amigo que, inclusive, acredito que ele seja lá o atual presidente do Ateneu, o Hélio, o doutor Hélio da Fonseca, né? Que é com quem às vezes eu converso esses detalhes. E às vezes quando tinha as coisas lá, ficava até porque a esposa do Hélio, a Maria Helena, que também foi parte do Ateneu, ficava, vocês, quando tinha assim, coisa concurso de poesia, né? Mas vocês ficam, são particularidades. O Alípio, por exemplo, o senhor já soube alguém que tomava porre de carapuça? Não. Hein? Não. Porque o caracu é uma cerveja até gostosa, né? Não é amarga. Amarga, meio amarga, né? Preta. Isso eu sei, porque... A caracu. O Alípio tomava, naquela época estavam todos em Paraty. Ele tomava, porque ele era funcionário, era telegrafista. E aqui naquela época, aqui em 43, 44, tinha muito movimento de café, chegava o telegrama comunicando a entrada do navio, né, para preparar o café, e ele não entregava o telegrama. Aí houve parte, ele foi transferido, ele e o outro telegrafista, o Edgar, foram transferidos para Paraty, lá dentro de... E tem uma passagem interessante. O senhor esteve em Paraty, não teve? Esteve lá. Vim de lá. Fora do centro histórico. Viu a arquitetura do grupo escolar? Não é meia moderna? Não, isso eu não cheguei a ver, que eu me lembre não. Pois é, mas ela é fora do padrão. Não, é fora do centro histórico. É assim do lado, né? Fica perto do rio, quem vai lá para o coisa, a antiga chácara. Então o Amaral Peixoto, como ele queria fazer determinado... Aí que criaram... O Amaral Peixoto era o filho... filho... governador do estado em 40... Que era o genro do Vargas. Do Vargas, né? Aí o Amaral Peixoto, conforme foi aqui, o grupo escolar, Lopes Silvão, aquela coisa toda, né? O Amaral Peixoto, naquela época, aqui para o sul do estado, ele foi sobre vantagem de escolas. Em todo o município de Angra foram construídas escolas. Porque, por exemplo, em 1936, eu tive que ir para o Rio, porque o grupo escolar tinha sido despejado. tinha sido despejado, né? E isso era comum acontecer. Porque era alugado? Era um prédio alugado e o Estado esquecia de pagar. Aí depois de 3 anos, 5 anos, e não fazia conservação. Pior era isso. Se tivesse coisa e ainda fizesse conservação, mas nada disso, né? Deixava ficar em ruína. E aí era despejado. Né? Aí o Amaral Peixoto construiu aqui a parte do grupo. O ginásio foi... É outra história, o Arthur Vargas, né? Isso aí já é outra história. Então, a Escola da Jicóia,
no Abraão, todo o município de Angra, ele fez escolas. Em Paraty também. Só que ele queria construir numa determinada coisa, um grupo. Mas o doutor Emílio Cunha, que era do patrimônio histórico, derrubou. Lá não podia ser aquele coisa. Tinha que ser. Ele aí fez fora do perímetro, na época, uma construção moderna, não chega a ser uma miniatura lá do Ministério da Educação, lá no Castelo, mas é com linhas mais modernas, né? Inclusive com aqueles azulejos decorados, coisa em parede, né? Não sei como é que está o estado atual do prédio, porque há muitos anos que eu não vou aparecer, apesar de estar perto, né? E aqueles anos. Então, hoje, todas que aparecem aí... Quais são as fofocadas? Essas apropriações indébitas de políticos... Ah, sim, mas é antigo, né? É antigo. E não é só no Brasil, não, isso aí foi no mundo inteiro. Não, mas essa aqui, o senhor procura ver princípio de 1700, final de 1600, o padre Antônio Vieira... Ele falava muito, no Maranhão, no caso. O padre Antônio Vieira, quando ele veio ao Brasil, não é, para fazer uma inspeção dentro de coisa. E a carta que ele fez ao vice-rei, não é, de Portugal, não é, falava que o povo que o português mandou para cá, né, roubava em todos os tempos e em todas as pessoas. Mas em Portugal era assim também. Não, em Portugal também. Em Espanha também. A Inglaterra patrocinava os piratas, a própria rainha que mandava. Os corsários. Aliás, os corsários já fizeram estrago nessa aqui, a parte de Paraty, Angra dos Reis, e se escondiam aqui. Tem até isso aí, depois que passar o verão, que o Felipe estiver em período de folga, vocês, ele deve conhecer, não é? Geólogo que tenha um detector de metais, não é? Para vir aqui em Angra, uma parte submarina e tem uma outra parte que é em terra. Eu, quando voltei a Angra em fevereiro de 52, eu ouvi comentário que na ilha de Paquetá, lá no fundo da Bahia, tem lá o restante de uma ruína em que umas pessoas tiveram acampado lá, cercaram naquela época, o acampamento era com aqueles paraquedas grandes, antigos, né? Cercaram e desenterraram numa soleira 2 ou 3 baús. Levaram, então isso aí eu vi comentário e eu não estive lá, mas pessoas falaram, e até hoje a pedra da soleira da construção diz que está lá. E não davam valor a vintém, o negócio naquela época era pataca, meia pataca, que era uma armário de prata grande, então lá era um empório de abastecimento e essas pessoas dizem
que as pessoas eram do Itamaraty, mas não foi nada oficial que foi encontrado lá ou tirado. Mas se hoje, com o detector de metal, pode ser que encontrem lá moeda de cobre, vintém. Mas você falou da Ilha de Paquetá, onde que é? Na Guanabara? Na Baía da Ribeira. Aonde? Aqui na Baía da Ribeira. Aqui em Angra? É, aqui na Baía. Também tem uma Ilha de Paquetá? Tem, a Ilha de Paquetá. Então, agora, tem tem uma parte verídica e a outra parte que é lenda. Foi um corsário e ele fez um grande saque em Valparaíso, no Chile, e depois veio a Florianópolis e saqueou Florianópolis. Na saída, navios ingleses começaram a perseguição e ele saindo. Até a altura da ilha de São Sebastião, ele foi visto. Dali, uma noite com temporal, ele desapareceu. Então, como eram 2 navios, um seguiu viagem por fora, a combinação e o outro entrou dentro da Baía da Ilha Grande. E ele desapareceu. Quando os 2 navios se encontraram, ele estava lá. Aí houve abordagem, aquela coisa toda, e quando 2 navios contra um, e ele, quando o navio tinha sido destruído, o comandante botou fogo na papelada. Mas assim mesmo conseguiram pegar um pedaço, né? Trindade. Só não teve as coordenadas geográficas. Essa parte ele queimou. O tesouro ficou enterrado lá. O tesouro ficou enterrado lá. Ficou enterrado. E então, da ilha de São Sebastião até a Baía de Guanabara, tudo que tinha nome de Trindade, na Baía de Guanabara teve, pela coisa de dos 3, são 3 montes, né? Teve uma ilha lá na Baía de Guanabara que foi quase que arrasada. Lá em Trindade, em Paraty, começaram a ver, mas desistiram porque não correspondia agora aqui dentro da Baía da Baía da Ribeira, tem uma ilha lá em que pessoas antigas dizem que tem um tesouro enterrado, só que não consegue, e aquilo corresponde a um fato que eu era criança, ouvi que chegou um navio lá nessa ilha Sundara, descarregaram lá vários baús, botaram lá num coisa, depois provocaram um desmoronamento, fizeram marca em pedra, e aqueles, deve ser escravo ou marinheiros enterrados, todos foram mortos. E o navio saiu, só que ele foi, o comandante desse navio, ele era americano. Por incrível que pareça, ele comprou uma grande fazenda lá nos Estados Unidos e foi encontrado lá escravo. E ele foi, como é que se diz, enforcado, mas lá ele era inocente. Se o senhor começasse a falar, o senhor nasceu no... O senhor nasceu no... Eu sou de Sandré. Toda a minha família é Angra. Nasceu em que ano? Em 1928. 1928? Abril de 28.
E na sua infância, como foi? Como foi? Fala como foi a sua infância. A minha infância foi resultado por muita traquinagem na beira do mar. Na beira do mar? Por que era a traquinagem na beira do mar? Não. Por exemplo, né? Pegar goiás, siri em cima, nas pedras, né? E depois caça submarina. E por que chamava isso de traquinagem? Não, porque andava As mães não gostavam, tinham de medo. Não. Traquinagem por causa dos tombos. Os tombos? Tombo, né? Pisava numa pedra, um livro. Caía, se machucava Aí muito. machucava muito, andava sempre com o cara coisa arrebentada, né? Com a cara arrebentada. Eu pé, braço, né? Então foi uma infância de brincar no mar, Eu, por exemplo, na praia. eu e um irmão que foi morto em São Paulo pela repressão. Qual repressão? Hein? Qual repressão? Repressão de 68. Ah, de 68. Porque teve a de 37. Não, essa não, ele era o caçula. Ele era o caçula. Era o caçula, né? Eu e o Marcos, negócio de time de futebol, mas não tem porquê naquela época não havia rádio, com pilha de coisa, né? Então, o nosso caso era mar. Saímos de manhã cedo, voltávamos, e quando começou a caça submarina, era a questão da caça submarina. O senhor era esportista? Eu fiz parte, até agora no ano passado, lá no Altitude aqui da Ban, houve um torneio, Campeonato Brasileiro de Caça Submarina. O senhor participou? Não, eu fui. O senhor foi ver? Fui chamado como patrono lá. E quando começaram a botar um peixe para pesar, eu reclamei. Por quê? Não, reclamei por determinados peixes, na época em que eu participava de caça submarina, não eram peixes esportivos. Não eram considerados, não adiantava matar porque não valia. E em segundo lugar, o peso. Na época em que eu participava de caça submarina, em campeonatos, só valia peixe acima de 2 quilos. Menos de 2 quilos não valia. E tinha peixes não esportivos, com menos de 2 quilos? E pequenos, com 200 gramas, 150 gramas. Não é? Eu aí falei, poxa, isso é um absurdo. Mas para mas isso é o que eles chamam. Eu estou falando isso aí porque eu fiz parte da Associação Brasileira de Caça Submarina, fiz parte da organização de vários campeonatos, com regulamentos, essas coisas todas, e tem agora vejo um caso desse aí, que eu considero um absurdo. Aí quando eu peguei a minha carteirinha da associação, aí eu deram o parecer, você pode falar porque é veterano. Eu mergulhei. Vamos ver, aí o senhor era um atleta, mas aí já era adolescente, não? Aí já tinha 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Porque a caça submarina, ela começou no Brasil depois da guerra. Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra. Lá por 40 e pouco, foi quando começou a aparecer o material da caça submarina. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu comprei foi um óculos, por incrível, óculos de mergulho, por incrível que pareça, português. Simultâneo. Não. Eu considerava aquele óculos simultâneo produzido em Portugal como melhor do que o italiano e o francês. Não havia aqui no Brasil, não havia? Ainda não havia. A nadadeira, a
Aí a nadadeira eu comprei francesa. E tinha uma como é que se diz, uma arma de arbalete francesa. Aí quando eu olhei aquilo, que ele dizia era médio, eu olhei aquilo, bom, eu antes de comprar, porque eu só ia fazer caça submarina, eu mergulhava aos sábados ou domingo, porque o dia da semana eu não podia. Não podia porque eu Trabalhando. Trabalhava, era bancário e fazia um bico como prova de café. Prova de café. Mas provador aonde? de No café. porto? Não. Eu fazia, como é que se diz, como vogal. Às vezes ia para uma firma, onde já tinha lá, havia dúvida na construção da bebida, eu ia para lá. Às vezes como vogal no centro do comércio de café. Gente Aonde? do Rio. Então, o centro do comércio de café é quando havia dúvida entre o que o antigo Departamento Nacional de Café, os provadores do DNC e o exportador, às vezes precisavam de um fora de coisa para desempate. Então eu fui chamado algumas vezes, né? E o banco? Como que era o banco que o senhor trabalhava? Era um banquinho, era um grupo, eu trabalhava num grupo em que eram 28 firmas. 28 firmas. Tinha um banco pequeno, esse, trabalhava no comercial de desconto, na rua Tio Fotônio. Havia o outro banco maior, não chegava a ser um banco grande, mas era acima da média, que era o Industrial Brasileiro, lá no Porto. E o resto era no centro do Rio. Está tudo no centro do Rio. E os outros eram firmas exportadoras e tinham duas firmas importadoras. O pessoal do grupo Que fazia a movimentação financeira pelo grupo. Fazia uma operação, grande parte, Que era exportação, né? grande parte pelo Banco do Brasil. Naquela época era o Banco do Brasil que geria tudo isso. Né? E tinha uma empresa que foi adquirida, que tinha autorização para fazer a movimentação no porto do Rio de Janeiro. A inglesa, entrar, pagar mercadoria. Então, depois da guerra, quando começou ainda os navios remanescentes da antiga guerra, né, e começou o tráfego normal para os Estados Unidos, para a Europa, né, aí eu passei a fazer serviço assim, como bico para duas firmas. E cheguei a ter a meu cargo uma média entre 120 mil e 150 mil sacas de café finos. Que era para exportação? Para exportação. Para exportação. Muito interessante. Isso foi nos anos 40? Essa parte aí já foi em 45. 45, 47. Estava estudando. Estudava o quê? Estudava contabilidade. Eu fui perito contador. O seu nível de era como? Porque antigamente o sistema de educação era diferente, era primário, ginásio, escola comercial, né? Havia, vamos chegar ali, primário. Em quinta série, primário, 5 anos. O senhor fez aqui em Angra? 5 anos, fiz aqui em Angra. Não, eu tive que terminar o
primária no Rio, porque aqui estava fechado. Aqui fechou e foi Não, pro problema. fechado. Aí o governo pagou. Não. Eu fui para casa do meu avô e terminei o primário no Rio. Né? Aí depois eu vim para Angra. No ginásio? Não, vim para Angra, porque aqui tinha essa coisa de um ginásio. Eu tinha sido criado um ginásio, mas ele teve vida curta. Era como professor. Eu tinha a escola de grumete, havia onde é o colégio naval. Onde hoje é o colégio naval. É, escola de grumete e vindo aqui alguns professores resolveram criar um ginásio. Não, um ginásio. É um ginásio. Particular. É, particular. Mas naquele meio tempo houve a mudança, a Marinha transformou no colégio naval, porque aquele prédio onde estive lá ontem, aquilo ali em 1913 era para ser a escola naval. Para ser a escola naval e fracassou em consequência da explosão do Aquidauban. E o que foi o Aquidauban? O Aquidauban era o chefe da esquadra brasileira. E por que a escola naval fracassou em função desse? Por quê? A questão do vindo do Rio, por mar. E havia um grupo contra a escola naval em Angra. Porque eles queriam ficar no Rio. Ficasse no Rio. Aí ele dividiu, é verdade, até pertinho da Praça 15. Praça 15. Lá é onde é. Então, passou a ser a escola de grumete. Naquela transição tiveram professores que fundaram e depois nisso eles foram embora, né? Porque para ser professor da escola do colégio naval, precisava, não ia lidar com analfabetos, porque às vezes vinha escola de grumete, vinha um contingente muito grande de analfabetos, semi-analfabetos. O outro mal às vezes. Qual que era o pré-requisito? Tinha que ter o primário? Era quase que eu chegava a fazer horas naquele período de seca lá no Nordeste, né? Lá no Nordeste, chegavam lá aquele vagão de gado, aquele vagão como de se fosse gado de aberto, né? E gritavam lá, aí, quem que é coisa assim? A Marinha, casa, comida e dinheiro. Eles faziam isso. Hein? Fazia mesmo, acho que até hoje ainda faz um pouco isso, para recrutamento de soldados do exército. Aí eles vinham completamente analfabetos. Eu tive colegas, até um primo e outros colegas, que eles não tinham o ginásio completo e fizeram prova, passaram para ser professor lá. Hein? Você foi professor na escola na escola de grumete. Você foi professor na escola de grumete. Só que depois teve esse primo. Ele foi para Florianópolis, completou os estudos, formou-se em duas coisas, advogado e dentista. Né? Teve o outro que foi para Pernambuco, também formou-se. Eles sempre tiveram formaram-se. E no colégio naval só ficaram dois que eram professores, mas em funções secundárias, secretário, e o outro lá, adjunto, que não tinham
diploma para ser professor de... Mas o senhor fez o ginásio? Não, quando eu voltei para o Rio, eu, naquela época, era ginásio, que eram 4 anos, depois subdividia-se, científico e clássico. Certo, Científico, não, era... Hoje é considerado médio. Não, médio é até a 9ª série, era o ginásio. Então, naquela época, o médio era isso. Mas hoje, o médio é o antigo clássico, colegial e científico. Não. O clássico e o científico já eram segundo passo. Tá certo. Porque depois disso viria o universidade. Eu tinha o comercial básico. O comercial básico seria mais ou menos no nível do ginásio. É a mesma coisa, só que era dedicado ao comércio. Entendi. Onde você falava os guarda-livros. Eu tive tias avós que fizeram. Aí depois do comercial básico, tinha a segunda etapa, que era considerado, naquela época, que era perito contador. Perito contador. Que hoje é economista, administrador de empresa. Foi quando a primeira fase era o que? Primeira fase era comercial básico. Mas a pessoa que fazia aquilo chamava o quê? Comercial básico, como é que se diz? Guarda-livros. Guarda-livros. E a segunda fase era o perito contador. Então o senhor chegou a ser perito contador? Perito contador, aí tinha várias fases. O perito contador chegava a ser no fim quase que um filósofo. Eu sei, porque o Brasil era outro. Né? Quase quando foi que o senhor estava tudo lá no Rio? Não, o senhor fez o senhor ia e voltava, era isso? Não. Aí eu tirei um período, foi quando eu me aborreci. Porque eu tinha estudado e era perito contador. Então não admitia que os balanços fossem mascarados. Balanço? Mascarado. A velha corrupção. Porque o imposto de renda naquela época não era tão perfeito. Hoje também ainda fazem coisa, né? Imagina naquela. Não era perfeito. Que era para enganar o fisco. Então, o perito contador fazia os balanços dessa coisa, sociedade anônima, porque aí o perito contador que era usado em sociedade anônima, em bancos e pagar os impostos. Que era, então fazia o balanço para pagar um imposto que queria. O que queria? É mais ou menos o que hoje acontece hoje. O imposto que a firma queria. As pessoas, o empresariado brasileiro, que mais só nega imposto. Eu aí me aborreci com isso. Não. Eu cheguei a ter discussão com dois diretores, porque naquela época os bancos contavam juros, 2 vezes por ano. 2 vezes por ano? Em junho e dezembro. Juros credores e juros devedores. E tinha uma conta, todas as contas vendiam juros. Conta de movimento, conta popular, conta de prazo fixo, todas vendiam juros. E tinha as contas devedoras. Por exemplo, individualmente, o banco só gostava de emprestar para 120 dias. E não queria que a pessoa pagasse, queria que reformasse. Que queria o quê? Reformar.
pagar, E o que é fora? Pagar 20% e fazer novo tipo. Renegociar. Chama hoje de renegociar. Porque ela lucrava, o banco lucrava com isso. Lucrava com isso. Né? Então, e os juros era de 12%, com exceção daquelas coisas de contrato para a indústria, para o comércio, para coisa, eram contas especiais. Os juros do devedor era 7%, 8%, dependendo da linha, né? Até 9%. E o individual era 12% ao ano. E havia o seguinte, pela Caixa de Mobilização Bancária, que é o Banco do Brasil, um limite de aplicação. O banco, um empréstimo popular, mais do que 55%. 55% do montante emprestado. Ele tinha que ter para a agricultura, tinha que ter para a indústria, para o comércio exportador, importador. Tinha que ter na agricultura, por exemplo. Na agricultura, lá na sua região teve alguns casos assim, na agricultura. Toda e qualquer financiamento agrícola, o tomador do empréstimo tinha que fazer uma agricultura de subsistência. Os trabalhadores tinham que produzir feijão, arroz, mandioca, para subsistência. E também um tipo de casa popular. Não era aquele. Sim. Isso era exigido. Né? Apesar de haver muita, principalmente com os usineiros do Nordeste e alguns outros aí pelo Brasil afora, né? Que mascaravam isso. Não fazia, apanhavam dinheiro, né? Tinha conhecido. Assim, era um empréstimo para que ele fosse empregado na produção, mas com essas condições. Modernização da lavoura para a produção, modernização da lavoura, modernização das usinas. E essa construir as casas também. Mas tinham normalmente aquelas usinas centenárias do Nordeste, eles pegavam o dinheiro e a família toda ia viver na Europa. Não, eu conheci casos desses. Isso aí é muito conhecido, porque quem não conhece isso? Eu conheci, cara. Eu, por exemplo, representava, trabalhava num banco, mas quando eu estou falando representar, porque era eu o responsável de preparar a documentação para apresentar a carteira agrícola do Banco do Brasil, a demonstração da aplicação dos recursos para poder renovar o contrato. Porque apanhava esses empréstimos com um prazo de carência de 3 anos, com juros subsidiados. Então, era a modernização da lavoura, pecuária, as fazendas tinham mais ou menos. Ela descendendo. Eles pegavam um empréstimo para investir na lavoura. Só que muitos deles não investiam na porcaria, não, eles iam para a Europa. Moravam com a família inteira na Europa. Eu conheci o embaixador Lorival Fontes, era o chefe da Casa Civil do Getúlio Vargas. E tinha o Instituto do Açúcar do Alto. Criaram o Instituto do Açúcar do Alto, que era lá na Praça 15, quase esquina com a 1ª de março. E lá um belo dia, e
As usinas eram obrigadas a 2 vezes por ano, no primeiro semestre, depois do primeiro semestre, apresentar na carteira agrícola um balancete 2 vezes por ano da movimentação até julho. E quando chegava em janeiro, tinha que apresentar o balanço geral até o dia 30 de janeiro. O balanço geral, se teve lucro, se teve prejuízo, se empatou, e o que é que foi feito com o dinheiro. Melhoria da coisa, eu segui dentro de... Então, só que já tinha o Dr. Wagner Felipe Campos já havia dado o início do que é hoje o IBGE. Na época, me lembro da coisa de estudos, o que é hoje o IBGE. Então, de acordo com o levantamento feito, que é hoje o IBGE, em determinada região, teria que ter, as usinas teriam que ter sido aumentada a produção de cana, tanto teria que ter a lavoura de ainda dava para fiscalizar. E descobriram que eles estavam fazendo algo que não estava de acordo com o não estava de acordo com, por exemplo, lá na sua região, já viu falar em boi turístico? Boi turístico? Não sei. Hein? Não. Era o seguinte, né? Fazendas conjugadas. Né? Então o camarada apanhou dinheiro para fazer melhoria do gado. Melhoria porque nós tínhamos aqui o boi, aquele boi antigo, né? Tinha carcaça. A carne não era correspondente à carcaça, à carne, a melhoria da carne. Então o camarada apanhava, mas muitos. Naquela época tinha os cassinos, mas desviava o recurso. Carteira agrícola, né? Ia fazer a verificação, ia por região. Né? Aí o que é que acontecia? O camarada pegava o gado dele, reunia em um curral, levavam o camarada para almoçar, até aquele lá no almoço dentro de coisa, e pegava gado do vizinho, levava para o curral dele. Então o camarada chegava e contava a cabeça de gado. Então isso aí nós tratávamos de gado turista. Né? Muito legal. Sobre o descobridor de Angra dos Reis. É Gaspar. Agora, qual é o Gaspar? Até hoje. Nome comum. Até hoje. Né? Café. Quando o café chegava em armazéns gerais ou armazéns reguladores, o primeiro passo, quando ele chegava no armazém gerais, era emitido um documento, nota de entrega. E o armazém dizia que recebeu do seu Antônio, seu Manuel, ou da firma tal, tantos sacos de café. Esse documento não era comercializado. Agora, se quisesse comercializar, tinha que emitir o ORNT, que era um documento em 2 partes. Recibo de depósito e o ORNT que era para comercializar. Só que haviam firmas que, acumulados com gerentes de banco, que, como é que se diz, o mesmo café, nós tratamos de café papel, né? O mesmo café era financiado 2 vezes. No papel, mas ninguém ia saber, né? Não. Financiado indevidamente
com esses documentos separados. Entendi. Né? Mas era um papel que não existia, só existia no papel. Nós tratávamos café-papel. E isso chegou a um montante grande no Rio, em Santos, né? E na região de Campinas chegou a um montante grande. Quer dizer que Campinas é que isso aqui é engraçado. O problema maior estava em Campinas, hein? Não, Campinas. Mas lá eles são assim mesmo, é um pessoal metida besta, pessoal que gostava de fazer. Campinas e Neves Paulistas, né? Que eram onde tinham grandes armazéns, mas agora o principal foi no Paraná. No Paraná então foi um absurdo. E o Paraná conseguiu, porque o antigo DNC e depois o IBC tinha junta administrativa. Os poderes entre exportadores e importadores e os representantes dos estados eram iguais. Tinha que haver consenso para aprovar o regulamento. Apesar de que tinha ano em que a exportação tinha lucro, outro ano quando empatava era considerado lucro, e tinha outro ano, dependendo das oscilações, porque quem mandava tudo, o meu comércio de café é regido por dois organismos. Cafés finos, cafés arábicos, por exemplo, Nova York, a Bolsa de Nova York. E os cafés de segunda, africanos, e o Brasil tem uma grande parte desse café, são os cafés Rio, por Londres. Não é? Então manipulavam essas informações. A única informação que nós tínhamos aqui era pela Reuters, pela Western, pelo cabo submarino. Então, quando chegava em determinado momento, a firma não recebia, não recebia os telegramas que vinham. Tinha firma que 1h da manhã tinha funcionários chegando no escritório para ver os telegramas que estavam na Western, né? Era para poder responder, principalmente o stock lot, né? Que era onde eles jogavam com o pato, né? No stock lot. Chegava depois de 3 horas da tarde, né? Tinha firma que chegava a fechar o escritório. Chegava lá o estafeta da Western, já foram embora, só amanhã. Porque se recebesse o telegrama, o comprador lá que tinha feito a oferta, né, ia saber. Então tinha uma firma dessa que eu fazia serviço, tinham funcionários desses que iam por lá por causa dos códigos, né? Tudo era uma base de código, né? Iam para lá 1h da manhã. Do código era do quê? Não, o código, se eu vez de chegar, quero comprar 2.500 sacos, pago tanto, tem uns códigos, não é? Era por código que se fala. O Hermes, a do Lloyd Regis, tinham lá uns 3 códigos internacionais, né? Que a firma usava e cada um desses códigos tinha um funcionário que aquilo era na cabeça, né? Só não pegar, era por exemplo, você pega aí a palavra Pernambuco, você pode chegar e botar de 1 a 0, né? Pernambuco. Então você faz um código com a coisa Pernambuco.
Então essa coisa de colocar apelidos e códigos é comum na contabilidade, é isso que o senhor está falando? Desde a sua época já era assim? Desde a sua época? Já era assim. E o senhor trabalhou sempre com amor? Trabalhei, não, sim. O que eu fazia com dedicação. E procurava me aprimorar cada vez mais. Por exemplo, em banco. Em banco. Eu, com um ano de banco, já estava ganhando mais do que outros funcionários que tinham 5. Porque me dedicava e sempre procurando aprimorar. A outra parte era o café. E o café tendo uma parte na beira do caixa. Porque eu tinha que acompanhar os embarques. Né? Então eu, por exemplo, café, eu conheci alguma coisa na lavoura, onde ia encontrar o café, e até o que, vamos chegar a dizer, a um grupo grande americano, a JP Morgan. A JP Morgan, ela deve comprar por ano 1 milhão de sacas de café. Agora, tem um café fino, que nós já temos na gíria de bibeira mole, em que é uma faixa, era, na época em que eu trabalhava, numa faixa de 120 mil a 150 mil por ano. E esse café somente ia para a elite americana. Pequena parte em Nova York, a outra parte Filadélfia e Baltimore. Já a costa do Pacífico já era cafés mais ácidos, uma fava maior e mais ácido. E no Nova Orleans era o café vagabundo, era o café Rio, que é o que eles usam lá em Marselha, né? O café Rio. O café Rio é subdividido, na nossa gíria, em 3 partes: Rio, Rio Zona e Rio Macaco. O Rio Macaco, você já viu o cheiro de odorforme? Hein? Cheiro do quê? Odorforme. Um remédio que tem odorforme? Não me lembro. O Rio tem esse cheiro. O Rio Macaco tem o cheiro e o gosto de odorforme. É ruim mesmo. Já o Rio Zona você botando um pouco de leite, nem o leite no Rio Macaco tira agora ele tem mercado. Por exemplo, depois que tiraram Getúlio, depois que tiraram o Getúlio, em 45, saiu lá no tempo do Dutra um metido a entendido, erradicar todo o café Rio do Espírito Santo, da leste de Minas, para plantar café arábico comum. Mas o negócio não era a muda de café, é a terra. Se você, por exemplo, pegava aquela mesma muda, do mesmo viveiro, plantasse, por exemplo, em Machado, em Varginha, em Ouro Fino, né? O café de lá, e esse café que plantava lá, a mesma muda do mesmo produtor. É a questão da terra, né? O café... É como o vinho. O vinho é a mesma coisa. A uva não é só a uva, é a terra também. É a terra que tem alteração. Isso. E ano, né? E ano. Por exemplo, café. Eu tive algumas aventuras de viajar de teco-teco naquela época, 1950, 49, 50, né? Teco-teco, para ir ver... Uma verdadeira aventura que eu podia cair. Para ir ver café.
Às vezes eu saía do Rio, no trem, ou para Belo Horizonte, ou para São Paulo. Tinha um dos donos das firmas, que ele possuía dois aviões. Tinha um avião para 4 passageiros e um avião só para 2 passageiros. Era o piloto e o passageiro, né? E alguma bagagem. Então, dependendo depois saía no trem, quando amanhecia em São Paulo, ia para Guarulhos, ou então ia lá para lá dentro de São Paulo, não me lembro o nome, um aeroportozinho que tinha lá, já estava lá o avião. Congonhas, né? Congonhas, já estava o avião esperando, aí íamos para o Paraná. Teve uma ocasião que nós já havíamos chegado à conclusão, pelo conhecimento que tem, em que aquela safra que ia começar em julho, se empatasse, quer dizer, entre que você está comprando e que você vai botar o café lá no americano, lá na Europa, se empatasse as despesas, seria lucro. Porque eu já sabia que estava arriscado a ter prejuízo. Não é? Então, e às vezes saía um café difícil, por questão climática, né? A questão climática afetava muito Então teve uma ocasião, e outra coisa, nesse avião de quatro passageiros, né? Os 4 passageiros éramos concorrentes. Éramos concorrentes. Mas estavam todos procurando uma coisa de café. Então, quando ia num fornecedor, que era, como é que se diz, eu era o cabeça, eu tinha a primazia de verificar as amostras primeiro. Mas eu sabia o que é que os outros queriam. Então, naquilo já jogava para um, para outro, os cafés. E teve uma ocasião, né, numa dessas safras, onde o café estava com o café fino, estava com uma bebida espetacular. Agora não dava cor, né? O café não dava cor de jeito nenhum, porque tem para o consumo, não é? Tem uma quantidade de tantas gramas de pó para fazer aquele café com cor. Esse aí você botava o dobro do café e não dava cor, aí é mais claro do que chá preto. Aí você tem que procurar café que fosse neutro, porque na nossa gíria não fede nem cheira, mas tem cor. E um dos grandes produtores, dos produtores, não é grande, por incrível que pareça, um dos produtores que tinha assim quantidade, 300 sacas, 500 sacas, por ano, era em Marialva, um japonês, Ito Hideo. Então ele produzia o cabezal dele, aquele lá no Paraná, o café dele era sempre de duro para apenas mole. Ele gostava primava por fazer qualidade, né? Mas tinha lá um pedaço de terra aonde só dava esse café. O café tinha uma textura de cor, mas não pedia nem cheirava. Era neutro, completamente neutro. Esse café valia ouro. Então nós fomos lá para
Só que quando nós estávamos viajando aí você pulava Londrina, para outros lugares, para ver outros cafés. Quando nós estávamos viajando de Moarama, tá? Um temporal violento e nós tivemos que bater no Paraguai. bater no Paraguai, clandestinamente. Quando chegamos lá no Paraguai, quando lá pousamos lá num campo que era lá de uma coisa, estava uma festa, lá onde tinha a bomba de gasolina, né? E uma festa e uma estalagemzinha, né? Uma festa porque havia nascido um garoto. Então, a festa é o peleador. Você sabe que na Guerra do Paraguai houve o extermínio de crianças, né? Até o Solano Lopes botou criança na Guerra do Paraguai e tiveram lugares, fazendas, em que só ficaram idosos, né? Só ficaram idosos sem nenhuma, e crianças menores e crianças menores do que 7 anos, 10 anos. Tanto que você pegar a estatística, houve no Paraguai um decréscimo de população em consequência disso. Então, nessa região onde aconteceu esses fatos, quando nascia uma criança, era motivo de festa. E o senhor chegou lá para testemunhar. É um peleador, porque também a natalidade de mulheres era bastante elevada, né? Então nós pousamos lá, e molhado, roupa molhada, suja, queria ver, mas não deram nem bola, nem comida. Estavam lá na festa. Daqui a pouco chegou uma comitiva, que parecia até 3 jipes, né? O único que não estava com arma na cintura era o motorista, né? Era o motorista. Mas os outros ocupantes, além do revólver, que era o Chivite OS, o Papo Amarelo, que era aquele rifle do Papo Amarelo, né? Aí o senhor estava, quando chegou aquele jipe, eu reconheci o chefe, que era o capataz de uma fazenda lá, que produzia café lá no Paraguai, e ele vendia o café, parte saía por Curitiba e a outra parte saía por Santos. E eu reconheci ele quando ele chegou, né? Eu perguntei, não, e o Pablito, cadê o Pablito? Aí quando ele me viu, carioca, aí mudou tudo o atendimento, né? Quando ele viu aquilo, mandou se preparar essa coisa, que desse roupa pra gente, fez aquela coisa toda, e queria que nós fôssemos lá para a fazenda, o Dom Pablo. Então esse Pablito, que era o filho de Dom Pablo, né? Quando ele foi numa viagem até Santos, ele saía de Santos para o Rio de navio, né? E foi uma orgia a bordo do navio. E antes tinha levado lá em Monte Serrat, uma boate lá em Monte Serrat. Então foi uma guerra de coisa, né? Quando chegamos, cadê o Pablito dentro de coisa? Aí ele disse, carioca! O meu apelido era carioca, né? Carioca dentro, mudou completamente o corpo.
Aí eu perguntei, já era época em que lá a fazenda do Dom Pablo já tivesse com café colhido. Aí eu perguntei, escuta, o café já foi colhido? Ele disse, já são lá com benefício, não sei o quê. Eu digo assim, tem condições de falar com o Dom Pablo para mandar as amostras? Mas não dá, porque nós precisamos sair cedo daqui. Na hora que o dia começar a clarear, nós vamos levantar voo. Se der para mandar, ele despachou 2 jipes daquele e o Dom Pablo veio com eu já conhecia também o Dom Pablo. Logo que ele chegou, ele me repreendeu. Você, carioca, levou meu filho para coisa. Aí quando eu vou no Rio, é só teatro, é só não sei o quê. Eu digo assim, peraí, o senhor vai com a madame, eu vou levar o senhor para a boate, não dá. Aí isso agora se o senhor quiser dar uma escapulia dela, né, quando for ao Rio, ela pega uma funcionária para acompanhar a madame, para fazer compras, para ir passear, para ir a teatro, né, e nós vamos conhecer umas primas. É tudo na base dele. Aí ele trouxe o café. Estavam lá os outros 4 todinho. Aí abri todas as amostras. A primeira amostra que eu abri, eu peguei Xavier, quando que iam para lá, para ir para a fazenda, era ir a cavalo. Né? Mas tinha um Xavier, que o apelido dele era Joque de Elefante. Era um homem zarrão. Ele quer dizer, botar o cavalo, botar aqui o joque de elefante em cima do cavalo, o cavalo vai abrir as pernas. Aí foi que me levou, vieram os cafés. Dom Pablo veio também num jipe, uns 4 camaradas, guarda-costas. Aí abri, o primeiro lote que eu abri, Xavier, era o nome do jogo Xavier, esse aqui é seu. Até que eu peguei o que eu queria, a minha parte, né? Aí ficava e o negócio, quem fechava era eu, porque eu era o cabeça do negócio. O que eu fechasse, todos concordavam. Não havia. Até que quando chegamos lá, que era questão do preço, ele deu o preço e diz assim, Dom Pablo, o senhor não quer vender o seu café por esse preço que está aí. Se teve alguém que ofereceu o seu café a esse preço, se ele não pagar à vista, o senhor vai perder. Ele não tem condição de pagar por esse preço. Aí mostramos os outros, o Xavier, por exemplo, que eram de firmas diferentes, todos fizeram os cálculos. Eles disseram assim, não. Aí fechamos os lotes. Fechamos as amostras. Né? Não. Desculpe, mas por esse preço. Se nós damos uma sugestão ao senhor. Só entrega o café com a carta de crédito. Se não tiver carta de crédito, o senhor não aceita. Se for para mandar comprar o café no regulador do IBC em Londrina ou em Paranaguá, né, o senhor não vai receber esse preço. Ou então não vai receber nada. Aí ficou em suspenso, né? Aí, se o senhor quiser, as cartas de crédito para todo o café deles e que eu estou querendo, a carta de crédito está aqui. Agora só tem uma coisa, 96 horas para confirmação.
96 horas. Senão vão cancelar a carta de crédito e não vamos ter negócio. Não vamos ter negócio. E pegamos o avião e fomos embora, né? Eu ainda estava, não tinha ido para Curitiba, quando o nosso agente em Londrina informou que ele já havia fechado o negócio todo. Foi ver, né, porque a carta de crédito que ele estava, poderia sacar no banco lá na Argentina ou sacar em Londres. Né? Aí ele foi ver, quando ele chegou, mas assim mesmo ele ainda perdeu dinheiro. Porque uma parte de um café, ele já havia vendido coisa e ficou chupando o dedo. Então por imagem, né? Isso acontece muito. Acontecia muito. Por exemplo, esse negócio do café papel. Então, como é esse negócio do café papel? O mesmo lote, os 3 documentos, que quando o café entra no armazém gerais, aí o recibo de depósito, ele não tem valor comercial. Para comercializar, precisa emitir o ônibus. O ônibus é dividido em 2 partes. Recibo de depósito e o ônibus, que é o espelho Então, o recibo de depósito fica em poder do banco credor. E o ônibus, vai para o comprador, quem vai pagar o café. Então, o que é que acontecia? Tinham coisas que estavam no negócio. O mesmo documento do que fazia. Faziam pilhas ocas. 2.000 sacos. Eu botava só o centro, não tinha café. A pessoa chegava, se contava os sacos, estavam todos os sacos de café, mas não tinha o café. Isso aconteceu muito. Eu tive amigo que perder, ter que vender a casa dele, né, e se endividar, porque o gerente do armazém que tinha poder para assinar o documento, né, tinha entrado na orgia. E quando deu com o negócio, nesse caso desse meu amigo, era um armazém, eu fui criado dentro de um armazém de café. Então eu olhava numa pilha, só bater o olho assim, sabia que ali deveria ter tantos sacos. Então, tinha um café que o camarada havia ofertado à firma. A firma, ao grupo, né? Mas a quantidade que ele ofertou, que diz que estava lá no armazém tal, eu peguei e falei com um colega lá, Mário, aquele armazém não cabe todo esse café. Tenho certeza disso. É só uma coxia. E essa coxia não tem condições de ter 12.500 sacos de café. No máximo, 8.000 sacos. Ou do contrário, eles não podem manusear o café. Quer dizer, bater o café para ligar, não pode. Aí, vamos lá ver. Aí eu peguei o carro e fui lá. Conhecia, então chegar na porta, eu olhei. E não tem condição. Eu não entrei no armazém, que não tinha nada lá, né? Entrei, aí liguei para o diretor do
do armazém, que eu conhecia, era meu amigo. Liguei para ele e falei: João, pega o Guilherme e manda lá no armazém, lá na Secadura Cabral, lá no coisa, fazer uma contagem e uma apuração. Transfere o café de um armazém para o outro. Aí, faça isso com urgência, ou então, no contrário, você vai quebrar a cara. Se prepara, você está com um buraco de 5.000 a 6.000 sacas de café. Aí ele mandou, quando 3 horas depois, ele me ligou todo apavorado. E logo que o camarada chegou, que viu, que mandou, quando apareceu o buraco. O gerente daquele armazém desapareceu. Aí ele falou: você vai ter que ir Banco do Brasil, né? Apanhar ver o que é que pode apanhar de dinheiro, coisa, e hipotecar a sua casa. E negociar, renegociar o débito que estava lá. Porque ele, assim mesmo, ele saía, ele morava na Urca. Ele, quando aconteceu isso, ele vinha a pé da Urca até o centro de coisa, e às vezes me pedia R$5, R$10 para comprar o leite da filha. O leite e o pão, porque não tinha um centavo no bolso. Mas conseguiu sair, conseguiu se recuperar. Conseguiu se recuperar, que tinha um delegado de polícia que era muito amigo deles, conseguiram recuperar uma parte, mas o buraco que ficou, e teve que se desfazer do armazém. Sólido ouro astral, densa luminosidade passageira, loura aquece e traz inteira a vida a pulsar. Sol, sólido ouro astral, densa luminosidade passageira, loura aquece e traz inteira a vida a pulsar. Sonar, ponto de luz, fogueira celeste que tudo anima, floresce, fragmenta, anuncia que tudo vinga ou definha sob teu olhar. Viajante do tempo, pudera olhar-te nos olhos, ouvir a tua canção, mover-me em teus braços para em seguida lançar-me no ar e voar. Sol, sólido ouro astral, densa luminosidade passageira, loura aquece e traz inteira a vida a pulsar. Sol, sólido ouro astral, densa luminosidade passageira, loura aquece e traz inteira a vida a pulsar. Sonar, ponto de luz, fogueira celeste que tudo anima, floresce, fragmenta, anuncia que tudo vinga ou definha sob o teu olhar. Viajante do tempo, pudera olhar-te nos olhos, ouvir a tua canção, mover-me em teus braços para em seguida lançar-me no ar e voar.